Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast e consultor da WSS. E hoje nós estamos aqui num episódio extremamente especial, muito aguardado por todos a multidão que segue o Café Seguro. E nós temos o primeiro episódio de 2024, estamos abrindo o ano agora no dia 13 de janeiro. E comigo, como sempre nesses episódios mais que especiais, tem a banca querida do Café Seguro. Por favor, Dado Benhur primeiro, apresente-se para os ouvintes. E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, o carinha de EPSEC. Todo kickoff que não acaba no soco foi uma perda de tempo. Eu gosto, é muito difícil, eu sempre tenho que ir no convidado. Daniel Dalalana, hoje o inventor dos inventores da segurança, não podia ser diferente, porque hoje tem muita invenção, Pedro. Aliás, primeiro, para todo mundo que está acompanhando e vendo esse vídeo tão esperado, feliz ano novo para todo mundo, 2024, que a gente consiga aí mais um ano para fazer muitas coisas legais. E nesse ano a gente tem uma aventura muito boa para estar com vocês, que é a aventura que a gente vai seguir nesse episódio. Então, tantas coisas novas vão vir aí, mas as coisas que a gente se mantém sólidos fazendo, como diz o Benhur, de consistentes, é o que nos fazem trazer até vocês aqui todas essas informações, a nosso encontro de quarta-feira. E esperamos que todos e todas vocês estejam cada vez mais conosco. Feliz 2024, bora 2023, foi animal. Aliás, falando especificamente da WSS, 2023 da WSS foi animal. Para quem não sabe, até se por acaso alguém não sabe, é que não está assistindo no YouTube ou não está vendo TV, ou está sem mídia em casa, né? Mas a WSS está aí ajudando, né? E cruzando uma jornada nos últimos anos, 4 anos, e nesse 2024, fazendo 5 anos de WSS, num estouro absurdo, onde a gente está conseguindo ajudar empresas a operar, a governar e a fazer tantas coisas na segurança que casa diretamente com o que nós vamos fazer aqui. Então vocês vão ter uma palhinha, inclusive, de alguns pensamentos meus e dos queridos Pedro e Benhur aqui, esses craques da segurança, para que a gente possa também, vocês possam ter um contato que a WSS faz. Então, Pedro, isso é muito legal. Eu espero que em 2024 a gente tenha mais ainda um contato tão próximo que temos com as empresas, né, no nosso trabalho do dia a dia, seja na parte de governança, na parte de operações, na parte de teste, na parte de segurança de aplicações e tantas coisas, e grandes parceiros pela frente. Gente, quem está acompanhando, obrigado por todos e todas. Vamos lá, que hoje tem muita coisa, né, Pedrão? Exatamente, e eu queria dizer que bom que tu mencionou já o pessoal que, como a gente falou em outro momento na semana passada, nós estamos fazendo esse episódio gravado, porém, quem está nos vendo agora aqui no momento de disponibilização dele, não esqueça de deixar seu comentário aqui, podem falar com a gente por comentários, está prometido que vamos responder todos os comentários aqui conforme eles forem aparecendo. E esse podcast só existe por causa de vocês, essencialmente para isso nós estamos aqui, para falar com as pessoas magníficas que nos acompanham. E é claro que esse podcast não estaria presente aqui, não seria disponibilizado aqui, sem os nossos apoiadores. E a Qualys, que é referência em gerenciamento de vulnerabilidades baseada em risco, e ela oferece uma gama de soluções, incluindo a plataforma VMDR, que permite que você descubra, avalie, priorize e corrija vulnerabilidades críticas, reduzindo o nível de risco de segurança cibernética no seu ambiente. Para mais informações, como eu sempre digo, entre em contato com os Eduardos. Em algum local aqui da nossa tela, a direção vai colocar o e-mail de contato. E falando de riscos de cibersegurança, para você que está procurando por uma solução de Web Application Firewall, o famoso WAF, lembre-se da nossa amada XLab Security, que possui uma solução pioneira no uso de inteligência artificial para identificar e barrar ameaças. Com isso, a XLab auxilia a promover a performance e a segurança de suas aplicações web. E agora, se você deseja ingressar em uma jornada para explorar os diferentes saberes na área de tecnologia, escolha a Politécnica PUC-RS. Então já sabe, é hora de fazer acontecer, faz PUC-RS. E agora, pessoal, que nós estamos apenas nós três aqui, né, nesse clima aconchegante do Café Seguro, no primeiro Café Seguro do ano 2024, o que nós temos preparado hoje, tá? O Benhur já deu uma prévia ali, um spoilerzinho na reunião de kickoff. O Dallas já está comentando a ideia das invenções, vamos inventar coisa aqui hoje, porque hoje nós temos a estreia, né? Uma estreia do nosso mais novo quadro no Café Seguro, um novo segmento que o Café Seguro vai promover aqui, que eu não vai conseguir fazer uma edição aqui na minha voz agora no momento, né? Sim. Mas eu vou fazer o melhor estilo que eu consegui fazer. Nós temos um novo quadro que se chama Operação Benhur, estruturando a segurança do zero. E esse é o quadro que nós vamos tratar hoje aqui. A ideia básica, para todo mundo que está nos acompanhando agora, que está nos vendo, fazer um overview aqui da ideia, e aí a gente entra já com o Dala e o Benhur dando os seus pitacos aqui e iniciando essa conversa, tá? Qual que é o nosso plano?
Nós temos a Pedrur, quem já nos acompanha há um tempo sabe. A Pedrur é uma empresa fictícia criada pelo Dala, que basicamente tem eu e o Benhur como sócios. Eu não sei o que nós somos dessa empresa exatamente, mas ela leva o nosso nome, certo? Pedro e Benhur. E aí, essa Pedrur, essa empresa, nós vamos utilizar ela para ensaiar, como é que eu posso dizer, para apresentar como se estrutura uma operação de cibersegurança do zero, como o título já indica, certo? Então nós vamos usar essa empresa fictícia para demonstrar para vocês o que precisa ser feito para construir um centro de operações de segurança da informação. E nesse sentido, Pedro, até para passar a bola para o Benhur também, muito rapidamente, para quem está acompanhando, é uma bela oportunidade de a gente poder exercitar, nós, junto com vocês, as ideias aqui, como se a gente tivesse, para que também dar essa experiência para vocês, como se vocês estivessem vivendo aí conosco a estruturação. Então, assim, inclusive, Pedro e Benhur, eu vou pedir, em nosso nome aqui, que as pessoas que estiverem assistindo deixem os seus comentários de sugestão, porque nós vamos coletar os comentários de sugestão e nós vamos sempre levar, porque essa série nós vamos levar ao longo do ano de 2024 para que vocês possam tornar essa experiência de criar a estrutura da segurança de uma empresa, e aqui nesse caso da Pedro do zero. Fala, Pedro. Não, só reforçando, se vocês têm assim, tem uma dúvida, eu preciso de alguma sessão de segurança da informação, tem algum ponto, algum tópico sobre segurança da informação que eu gostaria de ver abordado aqui, sei lá, estou precisando de alguma ajuda em controle de acesso, resposta a incidentes, gestão de risco, falem aqui, eu queria esse assunto aqui, pode dar uns detalhes, e a gente utiliza esse quadro para poder falar sobre isso e poder modelar essas coisas com a Pedro, certo? Então, acho que essa vai ser uma interação legal com o público em algum momento. Essa, pessoal, vai ser uma websérie que nós vamos estar atacando diversas vezes ao ano de uma forma contínua, né? Então, é importante que a gente tenha essa história bem contada para vocês, aonde no episódio de hoje nós vamos estar falando do kickoff, ou seja, primeira reunião com a empresa Pedrur, não temos nada de segurança, por onde a gente começa? E ao longo do ano nós vamos vendo sobre questões técnicas, infraestrutura, vamos ver dificuldades na gestão de terceiros, gestão de vulnerabilidades, o que eu preciso numa equipe, quais são os centros que eu preciso ter, que tipo de profissionais são importantes na minha empresa, né? Então, o que eu tenho na minha empresa com relação à tecnologia, que isso dita bastante, que tem na site, tudo isso a gente vai ver durante o ano. Então, nós vamos compartilhar o nosso conhecimento e a nossa visão de como nós, se estivéssemos nesse papel nessa responsabilidade de iniciarmos uma empresa, o que a gente faria desde o começo, indo ponto por ponto, não atropelando as coisas, né? Então, exatamente. Por isso que vocês vão ver vários episódios de continuidade dessa websérie durante esse ano, 2024. E Benhur, uma coisa legal que é o seguinte, também vale comentar, vocês podem pegar esses episódios, esse episódio específico, e mandar para o seu diretor, diretora, gestor, gestora e tal, porque também a gente com certeza deve compartilhar dificuldades e coisas que todo mundo passa. Então é comum, né? A gente vem falando, e essa ideia também é uma ideia que a gente quer que vocês possam experienciar conosco, no sentido que a gente venha passando, nos tantos episódios que já fizemos aqui, a gente fala sobre a complexidade da segurança. Vocês têm escutado tantas pessoas virem aqui falar, e a gente vem falando sobre isso. Vocês viram, inclusive, no último episódio, sobre as projeções de 2024. Então tem tantas coisas que a gente pode pensar junto aqui, e essa é uma bela oportunidade. Então, Pedro e Benhur, já que a empresa leva o nome de vocês, né? E aliás, vocês vão ver o logo aí, viu? Depois vocês podem também, pode pegar o logo da Pedrur e botar como case, igual. Mas, Pedro e Benhur, primeiro vamos dissertar, obviamente, sobre a empresa, né? Só para começar, pode ser? Bom, vamos poder construir junto, o que vocês acham? Eu vou dizer o seguinte, a gente tinha debatido aqui sobre isso, tá? Então, a Pedrur, vamos dizer assim, né? Ela é uma empresa de transporte de cargas valiosas, certo? E nós, a partir desse ponto, dessa premissa inicial, a gente pode construir em cima dela para criar, então, essas ações de segurança da informação com ela. A pergunta que eu faço aqui para vocês, primeiramente, é o seguinte. Numa reunião de kickoff, vamos considerar que, como o Benhur comentou, essa é a primeira reunião de kickoff, não, a gente teve algum contato mínimo com a Pedrur, certo? Mas agora a gente tem que, de fato, fazer esse primeiro contato. Como esse primeiro contato e quais são os nossos objetivos como uma empresa de segurança da informação junto com a Pedrur?
Pois então, acho que a gente primeiro tem que saber, tem que entender o básico, né? O que faz o negócio, perguntar sobre isso. Mas o Pedro Benhor, eu tive uma ideia, se vocês me permitem. Me permitem não? Posso começar 2024? Vocês não acham que a gente não ia fazer o episódio de 2024, começar o ano assim? Eu tive uma ideia melhor. Antes da gente começar a falar assim, meio zero, que tal a gente ouvir uma diquinha de alguém? Pode ser? Direção, solta, faz favor aí. Bom, gerir a segurança da informação de uma organização nos impõe uma série de desafios. Talvez nenhum desafio seja tão grande e tão complexo quanto desenvolver a cultura de segurança da informação numa organização. E desenvolver cultura é algo que leva tempo, não se faz ou dificilmente vai se conseguir fazer em curto, médio prazo e vai muito além das campanhas de conscientização, né? Vai muito além de simulações de phishing ou uso de plataformas gamificadas, embora essas sejam boas práticas de conscientização. Mas gerar cultura, ou desenvolver, porque não se gera, né? Se desenvolve cultura de segurança numa organização, é algo muito complexo. E eu acho que o Security by Design é a abordagem que nos ajuda, de fato, a desenvolver essa cultura, porque leva os princípios de segurança da informação para as áreas de negócio. E com isso, a gente tem uma boa chance de criar uma cultura de segurança da informação nas organizações. Eu não podia, né, deixar de trazer os caras que, como o Lemes, que junto com nós aqui, que manjam da gestão da segurança da informação, né? Então, Lemes, muito obrigado pela dica, porque ele está falando para a criação de cultura. E Benhur e Pedro, a gente tem que entender no negócio o que faz o negócio. Então, antes mesmo da gente se preocupar só em perguntar o que faz o negócio, Pedro e Benhur, nós temos que também entender como é que é a cultura institucional e que cultura que a gente quer propor nós enquanto, né, negócio. Mas então, Pedro, vamos dando sequência, vai, fica à vontade. Essa é a ideia. O que tu acha? Como é que a gente faz essa abordagem? Benhur, assim, tá, já que o Lemes nos traz essa ideia de Security by Design, e acho que foi legal a dica dele no sentido de trazer isso, né, para a concepção, para o projeto. Estamos aqui no projeto. E aí, Benhur, o que tu acha? Como é que a gente faz? Estando na seguinte situação, a Pedro já teve o primeiro contato com a consultoria de segurança, né? E nós estamos agora com uma reunião agendada de kickoff. Nós vamos para essa reunião de kickoff já com algumas informações que nós, a consultoria de segurança, podemos buscar previamente. O que é um negócio, o que tem no site, o que existe no site. Então, a primeira questão é o que existe de reconhecimento que nós podemos fazer perante essa empresa no externo. Por quê? Uma visão de ameaça, uma visão de atacante, uma visão que a gente quer saber é o que existe exposto dessa empresa, em que informações eu consigo chegar dessa empresa do lado de fora. Isso é pré-trabalho, né? Isso é pré-trabalho. Então eu vou para a reunião de kickoff com o conhecimento que eu consigo total sobre aquela empresa do lado de fora. E é isso, Benhur. Achei legal que tu trazer esse ponto, porque o primeiro ponto aí para todo mundo, pegando a dica do Benhur também e juntando com a dica do Lemes, é assim, não dá para a gente parar naquela visão old school da segurança, que é vou fechar a porta e é isso, né? A gente tem que fazer um movimento diferente, que é isso que eu trazer o Benhur. Bom, então já vou fazer um dever de casa, né? Pensar o que é, por que estou demandando isso? Por que estou preocupado com isso? E aí é legal, Pedro e Benhur, que a fala do Lemes, e por isso eu trouxe ela aqui, para começar o nosso episódio, trazer uma pessoa que nem ele, que manja demais gestão da segurança da informação. Repare que ele fala sobre cultura, e aí, de novo, tu só vai conseguir, Benhur, atender essa demanda que tu falou, de poder fazer um trabalho a priori, de poder não ter essa visão old school, de poder trazer uma visão mais aberta, de estar disposto a mexer na segurança, se tu tem uma cultura institucional que te permite isso, e mais, se tu tá aberto a criar essa cultura de segurança, né, Pedro? Esse é um ponto. Sim. E aí eu acho que assim, também para o pessoal que está nos acompanhando agora e que está vendo essa série aqui, né, com a intenção de entender essa dinâmica, tá? Então, como o Benhur falou, teria um pré-trabalho ali, uma coleta de informações ali pré-reunião de kickoff, né? Que seria feita, ela acontece em certo sentido de forma natural, porque existe uma comunicação sendo feita ali com, no caso, a Pedro e, por exemplo, a WCS, existe uma comunicação sendo feita ali, mas agora a gente, de fato, vai para a reunião em si. E nessa reunião, ao contrário do que a galera
pode imaginar, nós não vamos chegar com o corpo de executivos da Pedrur, sei lá quantas pessoas são, independente se é virtual ou se é presencial, nós vamos chegar lá e perguntar assim, o que vocês têm aí, o que vocês, tipo, quais são os ativos que vocês têm, do que é que nós estamos falando, quais são as ameaças que vocês imaginam. Isso nós não vamos fazer. Por quê? Porque o momento da reunião de kickoff é a gente conhecer o negócio da empresa, criar esse primeiro contato com as equipes cara a cara ali, né? E agora sim a gente poder entender quais são as dores deles, por que eles estão precisando de segurança da informação nesse momento específico, o que fez eles convocarem, no caso, nós, né? Nós três aqui. Então, dentro dessa reunião de kickoff, esse pode ser dito como o principal objetivo dela nesse momento, tá? Entender exatamente o que eles esperam. Eu diria que esse é a primeira. Não sei se alguém tem alguma coisa a se adicionar. Vai bem, vai. Pode perguntar. Eu acho importante ir para essa reunião de kickoff com esse pré-work. Além de a gente entender a exposição externa, é entender a visão de consumidor dessa empresa, né? Que serviços ela oferece, quem são o público que contrata, qual que é a experiência do público ao contratar esse tipo de coisa, para que a gente também tenha uma visão do que a gente vá pensando aonde entra dinheiro na Pedrur, né? Muito bem. Que é onde o negócio se mantém. Muito bem. Então, nessa reunião de kickoff, nós podemos pensar muitas coisas, mas nós temos que entender os pilares do negócio. Então, agregaria a questão, como o Pedro comentou ali, entender as dores, né? Entender as dores, também entender as fortalezas. Aonde está a área mais importante do negócio? Boa. Né? O que é que hoje, dentro de tudo que a empresa tem, aquilo que é o carro-chefe? O que é aquilo que precisa ser desenvolvido? O que é aquilo que não está indo bem hoje, que eles querem saber? Porque, lembrando que segurança não é uma areazinha fechada que sai cuspindo coisa para fora, ela está entranhada no negócio. Então, por exemplo, aonde tu tem uma área que não está indo tão bem, talvez tu não tenha pessoas tão capacitadas, talvez tu não tenha tanta tecnologia envolvida, tu tem uma série de questões que estão por baixo desses indicadores. Então, você entender isso vai ajudar a dar visibilidade, ou que todos tenham visibilidade na mesa, porque dentro de uma reunião de kickoff, pode ser que o próprio cliente não esteja 100% alinhado com todas as informações das pessoas que estão na mesa do kickoff. Ótimo. Se você está fazendo o kickoff com uma única pessoa do outro lado da empresa, ela tem a visão dela. Mas que posição essa pessoa tem lá dentro? Mas... E aí, juntando com isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque vocês não vão ficar em cima do muro, viu? Vocês têm que ser criativos nessa aí. Agora, a empresa é de vocês. Eu vou deixar a pergunta, eu vou falar uma coisa para vocês, dar tempo de vocês pensar, ok? É o seguinte, eu quero que vocês me respondam. Responda a Pedrur. Como é que o que a Pedrur faz? Me traz um pouquinho como é que você acha que ela tá? Me conta um pouquinho, mas antes de falar disso, tá? Para dar tempo de responder. Nesse exato momento, eu vou convidar as pessoas que estão nos assistindo, ou assistindo esse vídeo, para deixar o seu comentário. Né? Pode deixar um comentário. Como é que vocês acham que a Pedrur tá em relação a isso? E essa postura, essa fala que o Beiro trouxe assim, tá? Vale a pena tu pensar, tipo, tá, tu tem que estar... Realmente, o Beiro falou um troço que eu achei muito importante. Existe um gap de comunicação que é muito grande num primeiro contato. Porque ele tem ainda tu não construiu uma cadeia de confiança com a pessoa para poder olhar no olho e não sei o quê. 2, sem dúvida, o conhecimento técnico vai pesar nesse nivelamento de chegar e não ter ruído de comunicação. E 3, é aquela coisa, não adianta ter todo o conhecimento técnico do mundo se ele não conseguir transmitir isso. Então, essa coisa do Beiro eu achei muito legal, Beiro, porque chega nesse momento, que nem eu tô vendo agora vocês perguntando, e aí, gente, me conta da Pedrur, em que pé que tá a Pedrur, porque a gente tem que ter um nivelamento desse status, onde vocês vão trazer essa primeira posição do negócio, como é que ele tá e qual é a demanda inicial, para que a gente possa, então, no mesmo canal de comunicação, e aí a gente volta, né, Beiro, uma coisa que tu falou no último episódio, sobre as tendências de 2024, que a gente falou sobre as habilidades de comunicação, sobre soft skills, não sei o quê. Então voltamos a isso, né, meu? Aqui já começa uma pequena experiência. Mas bola tá com vocês, vai. É porque não adianta tu fazer a pergunta para eles e eles responderem, por exemplo, não, a gente está passando por uma crise financeira e a tua solução de segurança é implementar a ferramenta de $5 milhões. Entende? Então... É isso. Tu perdeu a tua opinião de kickoff. Mas respondendo a pergunta, né?
o que é a Pedrur e onde nós estamos, né? Eu vou responder uma parte, depois o meu sócio responde a outra. Sócio é foda. Bem, pensando que hoje nós temos 2 tipos de empresa, normalmente, né? Que a gente vê. Empresas de frete, transportes comerciais básicos, né? A gente faz uma mudança de apartamento, uma mudança de casa, transporta um armário. E do outro lado nós temos carros fortes, onde a gente transporta dinheiro, segurança armada, etc. Ok, perfeito. E para aquele perfil de pessoa ou de empresa que vai transportar, por exemplo, uma série de computadores, ou vai transportar uns 2 servidores, ou vai transportar, por exemplo, dentro de uma exposição de quadros, como que a gente transporta isso, que não chega a ser, às vezes, algo extremamente arriscado a ponto de precisar de seguranças armadas, né? Mas também precisa de um nível de sofisticação mais alto, né? De proteção, de cuidados, de pessoas especializadas, para que a gente possa transportar esses ativos das pessoas ou das empresas que possuem um valor agregado um pouco maior, de um lado para o outro, sem ter que eu contratar a escolta armada e o valor desse transporte, às vezes, ser tão caro quanto o ativo que eu estou transportando. Né? E para construir ali em cima do que o meu sócio está comentando aqui, tá? Para dar um exemplo para vocês de um desafio de negócio particular da Pedrur, por exemplo, o Benhur comentou que nós fazemos transporte de obras de arte e outros tipos de itens assim, tá? Esse tipo de item, ele exige um carro de transporte, um caminhão, ou enfim, um container, que seja, por exemplo, com a atmosfera interna controlada. Não é qualquer tipo de caminhão que vai conseguir fazer esse transporte. E não é qualquer tipo de profissional que vai participar da entrega do transporte, do manuseio dessa carga, que vai ser utilizado ali. Então, esses são alguns desafios operacionais do nosso negócio da Pedrur no quesito transporte de cargas de valor. Eu gostei, Pedro, desculpa, mas eu gostei, porque eu acho que vocês conseguiram já me dar uma cara, não que seja para mim, mas para nós aqui, todos estamos acompanhando a fala de vocês sócios, explicaram bem o que, né? A gente precisa também, para pensar a segurança, muitas vezes pensar no porquê, né, das coisas. Por que a gente faz para poder pensar isso tudo? E, Pedro, eu não me aguentei, tá? Então, para a gente poder também entender, eu precisei chamar a dica de mais uma pessoa para nós, pode ser? Mais uma diquinha, vídeo no ar, por favor, direção, vai lá. Fala pessoal, Luiz Milagres aqui, estive com vocês no WSS recentemente e cara, uma dica muito especial que eu posso deixar aí para a Pedrur e que pode fazer a diferença entre ser mais uma empresa e ser a empresa a ser lembrada. E a dica que eu queria deixar é, antes de ter o que ofertar e o como ofertar, lembrem-se do porquê. Por que é importante aquilo que a gente está querendo desenvolver com o cliente, por que é importante aquilo na vida do cliente, do nosso cliente, por que isso faria diferença. Eu acho que é fundamental começar pelo porquê a gente faz as coisas que a gente faz tão bem quanto a gente faz. Então, na oferta de segurança, não deixem de lembrar por que eu acho que isso é importante para a vida do seu cliente, da jornada digital dele, e quanto eu posso contribuir de cabeça aberta para a vida e para a saúde daquela companhia. Essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Ótimo 2024, estamos juntos. Grande fala do Milagres. Aí, ó. Começa pelo porquê, meu. É isso eu aí. vou dizer, essa fala do Milagres caiu como uma luva aqui para o nosso caso, porque é o seguinte, nós temos duas exigências, aqui, duas condições na Pedrur que foi a porta de entrada aqui para essa conversa sobre segurança. A primeira é que um cliente nosso muito proeminente aqui no seu ramo, que nós não vamos entrar em detalhes quem é, ele passou a exigir dos seus prestadores de serviço que eles estejam em compliance, em conformidade com a ISO 27001. Um exemplo clássico de uma chamada de segurança. E, além disso, isso não sendo suficientemente já como motivo para investirmos em segurança, nós, na Pedrur, agora recentemente, estamos desenvolvendo, vamos colocar em produção agora, um software que foi feito por nós para gestão da nossa frota de caminhões e carros de transporte, certo? Então, agora nós temos essa outra adição ao nosso parque tecnológico, que é esse software para controle da frota, que, em essência, mantém o registro ao vivo de a posição de todos os nossos caminhões e carros, enfim, e nos ajuda a identificar se eles estão dentro da missão designada para eles de forma correta, se tem algum incidente, alguma coisa estranha acontecendo, se tem algum tipo de problema ali com eles, que pode ir desde
um pneu furado, até o caminhão está sendo de fato assaltado. Nossa. Então, essa é a questão, são os dois principais chamarizes para a segurança da informação que nós temos dentro da Pedrus. Gostei do tema de caso, só um tema de caso para a direção aí também. Ó, lembra de registrar esses comentários aí do Pedro e do Benhur, porque a gente está fazendo essa coleta, né, Pedrão? Porque essa série vai continuar e nós vamos partir daí, tá? Exatamente. Caso. Vai lá, Bel, vai lá, teu comentário, desculpa. Até porque um dos pontos é que a nossa empresa transporta praticamente qualquer tipo de material que as nossas contratantes entendem que é de valor agregado, como, por exemplo, arquivos de documentos pessoais, tá? Arquivos confidenciais. Então, nós temos ali HDs, alguns arquivos, inclusive em papel, em espécie, voltada para contratos mais antigos também, ou que estão em algum tipo de... A empresa digitalizou seus ativos e agora precisa armazenar esses arquivos originais reais em papel, em texto claro, em algum depósito que fica longe dali. Então, nós fazemos o transporte disso. E nós estamos falando do acesso e manuseio de dados pessoais. Então, a questão da LGPD é muito forte para a gente em várias questões. Outra coisa é que nós não queremos que ninguém, em qualquer hipótese, saiba o que um dos nossos caminhões está transportando. Por isso que toda a nossa frota é idêntica em termos de aparência em geral, para que a gente não saiba visualmente, eu não posso identificar visualmente qual que é o caminhão que está transportando tal carga. Legal. Então, a confidencialidade do que a gente tem dentro é muito importante também. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso que vocês estão me explicando sobre isso aí, vocês estão isso toca, na opinião de vocês, alguma coisa na parte de ação de terceiros ou é impressão minha? Porque vocês estão falando de uma pessoa, né? Sim, vou dar um exemplo, né? Como que eu sei que quem está recebendo a carga de fato é a pessoa que deveria estar recebendo a carga? Legal. Sim, então, exatamente. Como que eu sei que a pessoa que está nos indicando dentro da empresa no momento da coleta do material é de fato a pessoa que deveria estar fazendo isso? Porque quem nos contrata, às vezes, é ou uma pessoa de poder aquisitivo um pouco mais alto, ou uma empresa. Então é um setor comercial, um setor de logística, um setor de transporte, um setor de almoxarifado que contrata a gente. Mas como é que eu sei que a pessoa que está lá dentro, embaixo, dizendo é aquilo ali que você tem que carregar, de fato é a pessoa que deveria fazer isso? Então a gente tem bastante essa questão com o terceiro e nós dependemos de vários terceiros na empresa também para funcionar. Isso é louco. Porque, para um pouquinho. Direção, preciso de uma dica nova aí, pode ser? Acho que tem uma pessoa que pode dar uma dica boa para nós sobre isso, tá? Fica à vontade, por favor. Direção. Fala pessoal, Carlos Cabral aqui e eu estou muito feliz de poder falar com vocês aí no primeiro Café Seguro de 2024. E vejam, essa missão que vocês me passaram de dar uma recomendação para essa empresa fictícia aí que vocês criaram, e eu acho que a recomendação que fica mais latente na minha mente é essa de proteger a cadeia de suprimentos, ou o que é chamado popularmente aí de supply chain. Esse é um problema sério, a gente já viu uma penca de ataques aí envolvendo supply chain em várias empresas. E para proteger a cadeia de suprimentos, eu acho que é necessário primeiro entender que cadeia de suprimentos é muito mais do que produtos e serviços que já estão contratados, ou seja, que tem ali um contrato, um fornecedor. Hoje a cadeia de suprimentos ela envolve uma série de outras coisas, como uma biblioteca de software ou até uma extensão de um navegador, entendeu? Então, quando uma empresa permite que um usuário instale uma extensão de navegador, logo o fabricante daquela extensão ela entra na cadeia de suprimentos da empresa. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que isso também é cadeia de suprimentos. Depois é necessário inventariar tudo isso, né? Mapear essa grande teia que envolve a cadeia de suprimentos da empresa. Depois, bloquear aquilo que não presta, ou seja, uma espécie de shadow supply chain, e monitorar tudo aquilo que é homologado, ou seja, quais são as comunicações, qual é o tipo de comunicação que aqueles aplicativos ou bibliotecas estão fazendo com servidores fora, que servidores são esses e por aí vai. E aí, por último, usar a disciplina de Cyber Threat Intelligence como insumo para possíveis atividades de hunting, para ver se a sua empresa foi atacada ou não por meio de um ataque como esse de supply chain. Então, de várias
recomendações que eu poderia dar, essa é a que mais fica tilintando aqui na minha mente. Aposto que as outras pessoas que vão participar do podcast vão dar outras recomendações sobre outras características, mas eu fico com essa: proteja a cadeia de suprimentos. Tá bom de dica, né? Tá Abraço, bom de Carlos dica, Cabral. tá bom de dica. Tá bom de dica, Cabral. E aí, expandindo nessa questão que o Cabral comentou sobre a gestão de risco para terceiros na supply chain, a nossa empresa Pedrur tem uma preocupação forte com justamente essa questão de algum dos nossos prestadores de serviços, fornecedores, enfim, ser uma empresa que pode estar vulnerável a alguma coisa e, a partir do comprometimento dela, os atacantes acabarem chegando na gente. E aí, enfim, apesar da nossa preocupação com segurança individual, vamos dizer assim, os nossos prestadores de serviço não necessariamente compartilham dessa mesma questão. Então, esse é um desafio primordial aqui na Pedro. Pedro, tem uma coisa que o Cabral falou ali que eu acho que é legal. Ele falou sobre inventariar isso tudo. Nós temos isso na nossa manga, né? A gente está falando, olha só que legal a história que vocês contaram para nós, a Pedrur, que é muito massa, transporte de carga, as pessoas que tocam, a frota é igual, mas aí a gente tem que ter esse controle, né? E essa é uma noção muito legal que a gente vem discutindo ao longo do tempo, e aí vou dar também ao longo do episódio, a minha contribuição para a Pedrur. Posso não? É isso aí, a minha contribuição para a Pedrur é a seguinte: eu acho que é legal a gente olhar para essa noção de controle e visibilidade, né? Que são duas coisas completamente diferentes. Visibilidade é uma coisa, controle é outra coisa, né? E aí tem coisas que realmente podem sair do nosso controle, mas a gente tem a visibilidade. E eu acho que casa um pouco nessa questão de inventário, e aí, Bruno, eu queria voltar contigo no ponto anterior, de novo, né? Pô, cadeia de suprimentos, né? Tudo a ver com a problemática que a gente tem na mesa aqui com a Pedrur, né? Toca bastante isso, né? Sim, toca bastante porque se a gente for pensar em cadeia de suprimentos aqui dentro, nós temos desde hardware, software, né? Temos maquinário, temos pessoas, né? Muitas vezes as pessoas que trabalham com a gente, elas são prestadoras de serviços devido à sua especialidade, elas não são internos, pessoas contratadas da empresa, né? Então, às vezes a gente precisa de alguém para manusear X coisa em específico, né? Então a gente precisa fazer toda uma análise de perfil das pessoas capacitadas para isso e tem uma contratação de serviço dessas pessoas. Por exemplo, a gente tem câmeras que fazem o registro das operações, isso tudo está armazenado, né, para a gente ter depois como uma questão de auditoria. Isso tudo a gente estamos desenvolvendo as plataformas para disponibilizar isso para os clientes acompanharem em tempo real tudo que eles precisam, entende? Para eles saberem onde está ponto por ponto. Por exemplo, olha, no recebimento dessa carga, tu precisa de uma assinatura de 2 de 3. Tem 3 pessoas, 2 precisam assinar para liberar a carga, né? Então, a gente acaba dependendo aí de muitos, tanto software, quanto hardware, quanto maquinário, quanto pessoas que são 100% terceirizadas, né? Para fazer a empresa funcionar. Então, e aí, nosso âmbito de segurança, o que a gente pensa em segurança hoje, acaba sendo, para nós, o que a gente acredita, né? Porque a gente não sabe nada, por isso estamos contratando para vir ajudar a gente, é que a gente não sabe como tudo isso se envolve na questão de segurança. Eu tenho que comprar um sistema de segurança, eu tenho que pensar em alguma coisa para monitorar qual é o problema de eu monitorar meus caminhões? E se eu perder isso, o que eu faço? Né? Então, a gente não sabe até onde a gente vai com cada questão de segurança, não sabe quanto custa, não sei quanto custa para montar uma operação aqui dentro, e o pior de tudo, eu não sei por onde começar. Pedrão. É o que eu ia dizer. Agora eu acho que a gente pode entrar nessa famosa pergunta. Eu não sei por onde começar, o que a gente faz agora, né? E aí, pensando do ponto de vista de segurança da informação, agora não falando como sócio da Pedrur, é isso aí. O que é que a gente pode fazer? Primeiramente, tá, pessoal, que tá vendo aqui a gente agora, que tá nos acompanhando, primeiramente a gente tem que fazer o clássico movimento de mapeamento, e aí vai entrar algumas questões. Mapeamento dos ativos é uma abordagem que a gente tem primeiro, que a gente pode tomar primeiro aqui, entender quais são as entidades, como o Bruno antes falou, que geram renda para a Pedrur. Então isso vai valer desde servidores, a estações de trabalho, os próprios caminhões, os próprios outros tipos de dispositivos inteligentes, como por exemplo de geolocalização que pode estar dentro de um caminhão,
as câmeras, todo o circuito de câmeras interno aos caminhões e às instalações da Pedrur. Tudo isso são considerados ativos, assim como, isso é extremamente importante, a própria informação que está trafegando, está sendo veiculada pelo transporte de carga que nós estamos fazendo. Então, se o nosso caminhão está no ponto, nas coordenadas X e Y, em algum lugar do globo, e tem uma câmera lá dentro dele que está verificando aquilo, e tem dados sobre a atmosfera de dentro do container, que está nos informando que está tanto de umidade, tanto de temperatura, isso é importante, por exemplo, para uma carga de papel, que nem o Bel comentou, arquivo antigo de alguma empresa que está sendo transportado. Arquivos confidenciais em geral, né? Eles precisam de pelo fato da mídia, do papel, e provavelmente um papel velho, ser muito delicado, muito frágil, eles precisam de um controle de temperatura, por exemplo, e umidade, que a Pedrur tem que fornecer. E essa informação é um ativo também. Então, a gente pode essa direção primeiro em relação aos ativos. Vamos mapear os ativos, vamos tentar entender do que a Benhur é composta inicialmente. Eu gosto dessa ideia. Eu tinha uma pergunta, aproveitando, desculpa, aproveitando, eu até tinha uma pergunta também para fazer junto com que é o seguinte, que eu acho que é uma pergunta que eu faria também, junto com essa ideia de, tá legal, vou inventar, mas assim, já que tu contou sobre isso, já tiveram algum caso, ou já tiveram casos relacionados a esse tipo de problemática? Essa é uma pergunta que podem me responder depois. Meu, desculpa te interromper. Nós tivemos algumas falhas na operação, né? Na qual nós não sabemos se a falha foi de fato um problema no equipamento, se ela foi um problema no software que a gente desenvolveu, ou se ela foi gerada por algum ataque ou acesso indevido, que comprometeu aí a rota de uma carga. Nossa. Legal. Né? Então, assim, nós não... O que nos falta hoje é... A gente não... Quando esse tipo de coisa aconteceu uma única vez, a gente não soube o que aconteceu. Né? Aí não teve outra situação além de contratar uma empresa para fazer uma investigação nisso, né? E aí essa empresa realizou essa investigação, fez uma coisa que chama de forense de uma coisa assim, né? Essas forense aí! Essas forense muito louca, né? Uma vez. E nós vimos que teve um acesso não autorizado, só nós não sabemos identificar de onde veio esse acesso não autorizado dentro disso, porque nós não tínhamos informação disponível, a gente não salvou nada do que a gente precisava salvar. Massa. Então, isso que foi... Então, aí eles vieram com tal de log, vieram com tal de guardar não sei o quê, e aí a gente viu que pode ser que a gente também não esteja armazenando informações necessárias para proteger a nossa empresa. Então, esse foi um caso, tá? Eu gostaria de agregar um ponto agora como Benhur do outro lado, na questão que o Pedro comentou de um mapeamento. Eu costumo fazer isso bastante em AppSec, mas acho que vale a pena fazer também no começo. Uma coisa que é legal, primeiro, claro, né, levando aquela situação do o que a gente não conhece, a gente não protege, então conhecer a empresa, a operação da empresa, eu acho que é fundamental, respondendo essa questão. Mas eu gosto muito de mapear as pessoas e a responsabilidade das pessoas na empresa. Eu gosto de montar uma árvore de apoio. O que é uma árvore de apoio? Quem é o responsável por essa nossa consultoria que nós estamos fazendo, né? E quem são as pessoas que vão nos ajudar com o quê? Quem é responsável por cada parte? Porque eu prefiro ter pessoas para falar no começo e saber quem é a responsabilidade de cada, para depois começar com coisas mais tecnológicas, sabe? Eu gosto de mapear pessoas primeiro, assim, sabe? Ter uma visão de como tá a topologia organizacional da empresa. Assim. Bacana. Eu gosto bastante. O Pedro fala. Não, ainda construindo em cima disso, que o Benhur comentou da parte anterior ali, que essa descrição de alguns incidentes que já ocorreram dentro da Pedrur também podem indicar que, como o Benhur colocou, às vezes não é tão interessante a gente começar tentando entender e mapear o ponto de vista tecnológico, o parque tecnológico da empresa. Apesar de ser um lugar comum e por motivos óbvios, assim, é interessante se fazer isso, né? Se ter essa informação, às vezes não é o primeiro passo ideal, dependendo do contexto da empresa. Então, no caso da Pedrur, como o Benhur comentou, talvez seja mais interessante a gente fazer um mapeamento dos cargos e responsabilidades e entender como essas pessoas vão interagir conosco no início como consultoria. Isso é legalzíssimo. E construindo em cima dos incidentes, como eu comentei, talvez, por causa da Pedrur,
lembrando que a gente tem algumas questões iminentes que a gente precisa resolver, como, por exemplo, o caso da ISO 27001, mas talvez seja mais interessante a gente começar por uma questão, vamos resolver esse problema que eles tiveram com os incidentes na parte de registro das informações. A gente não sabe o que aconteceu. Vamos achar uma solução para esse problema primeiro, Legal. porque é o problema mais próximo da Pedro nesse momento. Então, é legal a gente pensar nessas formas não óbvias, não lineares ali de se resolver isso. Até porque quando, tipo, nesse caso, tem uma forma de lidar com isso também, né? E como aconteceu algum tipo de acidente, e a gente sabe que as empresas aí, falando para todo mundo, acontece também, tem que saber lidar. Tanto é verdade, Pedro Beur, que teve uma pessoa que me pediu licença para mandar uma pergunta, né? Baseado nesse ponto aí. Já que vocês tocaram nesse assunto, ela falou: não, dá lá, preciso mandar uma pergunta, pode ser? Bom, direção na tela, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, feliz ano novo a todos, feliz ano novo a todas, que seja um ano repleto de realizações para todos nós. Tá? Dala, obrigado pelo convite aí. Eu queria falar um pouco aqui com o Pedro e falar com o Ben-Hur sobre a Pedrur, né? Como é que vocês estão fazendo aí gestão de crise? Tá? É um ponto muito importante para a gente fazer. É um ponto muito importante para a gente tratar, porque é desse formato que a gente consegue fazer a simulação e ver se os nossos playbooks, ver se as regras que a gente está fazendo e o formato de atuação dentro de uma sala de crise está funcionando de uma forma adequada, infelizmente no momento que o pior acontecer. Então, assim, queria até voltar para vocês aí e perguntar, como é que vocês estão fazendo gestão de crise? Valeu, obrigado! Com vocês, Cara, A gente grita. quem Esse é grita o mais primeiro alto... passo. O primeiro passo a gente grita. Não, mas eu acho que assim, ó, é importante a gente dizer, dentro da Pedrur, nós temos um setor que trata, como eu comentei, apenas de monitorar os nossos transportes e fazer esse tipo de análise e resposta de possíveis incidentes, possíveis crises que podem ocorrer ali. Isso se baseia muito, como eu comentei antes, em entender o comportamento daquela carga, daquele transporte que está sendo feito. Então, se, por exemplo, do nada o caminhão para em algum local, a não ser que seja uma parada pré-programada, nós entramos em contato com o motorista, existe uma equipe própria para isso e com o auxiliar ali, para tentar entender o que é que está acontecendo. Pode ser uma sinaleira que a gente não sabia que existia, pode ser um problema na pista, pode ser alguma coisa assim. Caso seja um exemplo de um problema na pista, tem um dano, colapsou o asfalto na frente ali, alguns metros na frente, aí, então, a equipe interna ali vai produzir uma nova rota para o caminhão, fazendo com que a viagem não fique impactada tanto ali por esse problema. Então, dentro deste contexto, a gente tem uma equipe para responder esse tipo de incidente. Agora, em contrapartida, o que o Ben-Hur comentou ali antes, quando existe algum tipo de incidente interno, vamos dizer, a carga, ou que tem algum problema com a informação que nós estamos... Então, por exemplo, se o termostato de dentro do nosso caminhão parou de funcionar, parou de enviar a temperatura dele para a central, isso a gente não tem como resolver ainda. Hoje em dia não existe uma forma padronizada de se tratar esse tipo de coisa. Então, é nesse sentido, na questão de resposta a incidentes, que a Pedrur está mais preocupada. É com esse ponto. A gente até tem uns controles manuais, assim, que nós fazemos em caso de uma situação muito suspeita. Por exemplo, o caminhão ficou parado muito tempo, como comenta o Pedro. Bem, nós vamos tentar ligar para o motorista uma série de vezes pela central do próprio caminhão que tem. Caso ele não acione ou não atenda, porque ele pode estar... Ele parou para ir no banheiro, ele parou para almoçar, ele tem uma série de paradas assim que pode acontecer. Pode ter tido um acidente no trânsito. Então, assim, ele pode estar conversando, a polícia parou ele não está no caminhão, mas se ele não responder num período de X tempo, aí isso é variável de acordo com a carga, a distância, a rota, né? Aí nós acionamos as autoridades locais, né? Então, pode ter um forte risco de que o caminhoneiro não pode ser. E, claro, aí nós temos algumas palavras, né, e frases secretas que o caminhoneiro pode falar ao responder a ligação, que ele indica que ele está sob coação, e aí a gente aciona automaticamente. Muito massa, viu? Vocês estão bem preparados, né? Não é verdade, seu Rodrigo, né? O Rodrigo, né? Viu, Rodrigo? Eu falei, estão bem preparados. Isso. Não, eu estou sempre preparado aqui com a minha senha no post-itzinho aqui, ó. Logo na hora no sistema. Tá louco.
Aí uma coisa... Vai. Não, eu ia dizer o seguinte, ó. Agora, eu queria, como um dos sócios da Pedrura, eu queria perguntar, tá, mas pessoal, é o seguinte, Pedro, Dala e Benhur, o que é que vocês me dizem que a gente pode começar a fazer aqui? Como é que a gente pode, por onde a gente pode partir nessa nossa jornada aqui para a segurança da informação dentro da Pedrura? Eu acredito. O que a gente pode fazer? Olha, Pedrura. Vou me juntar aí aos meus parceiros que até agora falaram para dizer exatamente isso. Ó, legal. Já temos invisibilidade, temos inventário, vocês já têm as coisas que vocês... Aí uma pergunta que eu faço, que fica no ar, bom, beleza, eu encontro a documentação necessária sobre esse descritivo de tudo que vocês falaram até agora? Esse é um primeiro ponto. Consegue a documentação. Agora, o legal é que esse detalhado sempre fica o asterisco, né? Ela tá tão detalhada quanto tu espera que esteja, ou é o nosso nível de detalhado, né? Mas é legal tocar nesse assunto, porque aí vai o quadro dica do Dala, né? Cara, imagina, aí vem explode um troço atrás. Vem uma cara de fantasia, sabe? Tipo, aqui, ó, mete aqui, ó. Pablo, qual é a música, Pablo? Cara, qual é a dica? Muito bom. Eu dizer, uma coisa que é legal que tu trouxe, e aí eu quero compartilhar de algumas vivências que tive nessas decisões, que foi o seguinte: é melhor ter do que não ter. Ou seja, mas não está detalhado o suficiente. Tá, mas beleza. Porque tem uma questão que a gente vem debatendo bastante sobre a passagem de conhecimento, fala sobre isso, é importante ter procedimento. Quer ver uma questão que a gente, ao longo do tempo, vem se debatendo, e isso a gente, em algum momento, em algum episódio específico da Operação Pedrur, a gente vai falar sobre isso, mas, por exemplo, quando a gente fala de política de segurança da informação, né, a gente fala sobre, mas a política tem que ser enxuta, porque a galera não quer ler, então, e tem vários pontos que a gente pode botar tangenciais, porque tem muitas documentações que as empresas já têm, que nem vocês já têm. Então, a gente pode otimizar isso, porque, de novo, quem entende do negócio são vocês. Não tem fórmula mágica de segurança que o Dala vai chegar e falar assim, não, agora o documento eu crio do zero, porque não, a gente não quer criar do zero, a gente quer justamente que a gente otimize isso tudo, porque quando a gente fala estruturando a segurança do zero na Pedrura aqui, é estruturar a segurança e não estruturar a empresa do zero. A empresa já existe, ela já roda. E esse é um ponto que é legal trazer. Mas aí, Pedro, na sequência, já que tu me perguntou, vou fazer a pergunta para vocês, porque vocês falaram sobre negócio, falaram sobre os porquês, mas eu queria entender um pouquinho assim, em termos de infraestrutura e aplicações, nós temos alguma coisa? Como é que é o nosso ambiente hoje? A gente tem cloud, a gente está on-premise, a gente tem aplicação própria, a gente tem times. Vamos lá, do básico. O que nós temos de time aí? Podemos estimar um time? Vai lá. Temos time de desenvolvimento? Vou largar, brabo. Vai, larga. Nós estamos em migração. Olha aí, migração é bom. Nós vimos há um tempo atrás de mainframes, né? Então a gente tinha um mainframe, a gente começou a adquirir alguns servidores, né? Mas devido à dificuldade de encontrar mão de obra na área de infraestrutura, o que também pode estar impactando a nossa segurança por não ter os profissionais para isso, nós estamos migrando aos poucos as nossas aplicações para cloud. Para a Cláudia. Essa tal de Cláudia. A Cláudia. Porque além de vocês, como é que são? Fala. Desculpa. E aí, nós devemos terminar essa migração não em menos que um ano. Não em menos que um ano. Por quê? Porque nós temos soluções que elas são proprietárias, tanto da área de... O servidor já vem com o software, sabe? Por exemplo, controle de rotas em tempo real, né? O servidor ele já recebe, já computa isso tudo embarcado e é uma solução proprietária, né? Então o controle dos caminhões é o software dos caminhões. A gente compra, né? Então isso a gente não consegue. Agora, todas as soluções que nós estamos desenvolvendo, que nós tínhamos nos nossos servidores locais, nós estamos migrando para a cloud, para que nossas APIs, os nossos serviços, né, que a gente vai fornecer tanto para os nossos clientes quanto nosso uso interno de back-office, seja mais fácil a gente dar manutenção e escalar se a gente precisar. Legal. Pedrão, e o time? Me conta do time. Essas soluções são desenvolvidas internamente? Nós temos um time interno para isso? Como é que nós temos um time de desenvolvimento, tá? Interno, que vai fazer que vai ser responsável principalmente, então, aí como o Benhur comentou, por integrar o software de
localização e controle da frota com as nossas outras soluções, tá? Nós temos também todo aquele arcabouço de softwares e sistemas internos para fazer o controle gerencial da empresa ali, que não, né, enfim, então que se precisa geralmente um ERP, nós temos isso tudo que nós estamos colocando então agora na nuvem, certo? E na cloud, que o Ben falou. E a principal coisa, a nossa equipe, vamos dizer, mais carro-chefe, não... Carro-chefe seria o próprio transporte. Mas nossa equipe... exato. Mas nossa equipe interna principal é, como eu comentei, a equipe que monitora a nossa frota. Certo? Legal. Então, tem um setor específico que faz isso e verifica o status dos caminhões, vê onde é que eles estão, o que está acontecendo e, como eu falei, tenta identificar e responder a incidentes que podem ocorrer ali. Não, é bom saber que vocês têm um time de desenvolvimento interno, porque ao longo do certo, sem dúvida, em algum momento do ano, nós vamos trazer o tema segurança de aplicações aqui, porque, né, temos o carinha de AppSec, essa grande referência, né? Sim. Temos aqui o meu... E claro, eu me coloquei no cenário mais foda possível. Assim. Cara, que vira. Mas é o seguinte, o Pedro poderia ter dito que nosso time de desenvolvimento é altamente capacitado, feito por 6 freelancers em PHP que trabalham livremente. A gente teria que parar tudo para fazer. Mas o meu... PHP que, desculpa, abraço para você, sabe. Mas também, para não deixar sozinho nessa decisão, também ao longo do ano a gente vai poder debater um pouquinho mais, mas eu também trouxe uma pessoa para dar uma diquinha para nossa sobre segurança de aplicações aí. Conhece um pouquinho? Manda aí, direção. Toca a ficha. Olá, pessoal. Aqui é o Wagner, da Conviso. Estou aqui para participar desse primeiro episódio do ano, aí, começar com o pé direito da WSS. E queria dar uma dica aí para o pessoal da Pedru, como abordar a segurança de aplicação. Né? Então, a minha dica é: segurança de aplicação deve ser feito de dev para dev. Então, invista na cultura, na participação, no envolvimento dos devs, para que eles tenham a consciência de construir aplicações seguras. Então, as ferramentas, todas as tecnologias que a gente já conhece, elas irão ajudar, mas é só o dev com a capacitação, com a visão de risco clara, que consegue escrever aplicações seguras. Bom ano para vocês aí. Pô, essa fera, né, meu? Wagner Elias, né? Essa grande empresa aí, nossa parceira aí, né? E que em 2024 tem muita coisa ainda para a gente poder dar junto. Obrigado, Wagner, também pela disponibilidade de mandar essa diquinha para Pedro, né? E o Wagner trouxe um ponto extremamente importante ali, que é a gestão de risco. A gestão de risco da Pedro, ela tem tanto da parte de negócio, da parte da gestão de risco inerente ao nosso negócio, de transporte de carga de valor, mas também existe uma preocupação, e como ele comentou, que deve ser distribuída por todos os setores, todas as pessoas da empresa, que é essa orientação a risco. Então ele comentou ali, o desenvolvedor orientado a risco, o desenvolvedor que tem uma noção de risco dentro do que ele está construindo ali e tal. Agora o Benhur fala, Benhur. Não, é que eu empolgado. Eu sempre vou defender isso, porque risco é o porquê. Risco é o porquê nós estamos fazendo, sabe? E eu sempre coloco, sabe aquele esquema do tipo que nem eu comentei, né? Um requisito de segurança ser uma ameaça é a segurança por obscuridade. Porque tu não sabe o porquê tu tá implementando aquele requisito de segurança, né? Quando tu enxerga alguma coisa que tu tem que fazer na tua empresa e tu quer fazer porque tu gosta e não porque tem um porquê, tu não sabe se atingir o resultado. Então, se tu vai explicar pro dev que ele tem que implementar um bagulho e tu fala que isso aqui é uma coisa de segurança, mas ele não entendeu o porquê, ele não vai saber disseminar depois. Cara, o risco, ele é o porquê. Então, tu precisa entender o porquê e aí depois tu metrifica esse porquê, o quão ela é importante para tua empresa ou não, e aí dali sai priorização. Então, eu sempre vou bater nessa tecla. Cara, é muito louco, né, meu? Porque isso é legal também. Olhando para frente, mas é bom fazer boas referências aqui, né? Quantas vezes aqui ao longo dos nossos episódios a gente já trouxe pessoas falando sobre tantas coisas sobre isso, né, cara? E é muito legal, né? Então, quem tiver a oportunidade de, quer investir um tempinho, estudar também sobre SEC, vai escutar essas pessoas, mas assim, a jornada da Pedro tá só começando aqui, né? Exatamente. Nesse início hoje é só o kickoff. Hoje é só o kickoff. E aí eu vou te lançar uma braba, tá? Uma brabíssima, tá? E nós vamos, inclusive, em janeiro mesmo, nós já vamos, junto com a Operação Pedro, lançar sobre a Pedro, tá? Aguenta o coração que eu vou dar. Fiquem ligados. Quem estiver ligado aqui conosco, lembra de deixar o comentário, curtiu, deixa o comentário, curte, não sei o quê. Fica ligado que nós vamos entrar em contato com as pessoas, porque vai ter uma novidade para vocês que querem acompanhar essa jornada
e poder aprender sobre gestão de segurança. Mas, Pedro, vai. Não quero... Eu queria fazer o seguinte, para a gente ter a sensação de que nós estamos dando uma conclusão para a nossa reunião de kickoff, tá? Não estou anunciando ainda os finalmente. Entendi. Dizendo, agora nós vamos... Beleza, falamos um monte de coisa, entendemos aqui o que a Pedro faz, qual o contexto da Pedro, temos muitas informações que foram anotadas aqui, anotando loucamente. Agora, beleza. Como é que a gente direciona, e eu só estou perguntando agora do ponto de vista dos profissionais de segurança, tá? Como é que a gente direciona o final dessa reunião, a conclusão dela, as combinações finais, e agora diz assim, pessoal, então tá, nós, baseado nisso, nós vamos fazer isso por causa disso, e esse é o primeiro passo que nós vamos tomar aqui com vocês, Pedro. Como é que a gente faz isso e o que é que a gente está fazendo com isso? Olha, Pedro, eu acho que é bacana a gente, né, concluir isso, para a gente poder chegar, eu acredito, na produção de um plano de ação, na produção de uma listagem, que a gente vai poder, agora, certamente no segundo episódio, a gente poder trazer essa ideia do plano de ação, né? E claro, né, Pedro, já que tu mencionou, para a gente poder encaminhar isso finalmente, tipo, a gente tem que dar espaço para poder discutir sobre isso. A gente falou sobre a questão da segurança de aplicações, a gente falou sobre gestão de risco, falou sobre incidente, falamos sobre a importância dos porquês, né? E aí o Beuro até mencionou antes ali, né, tipo, dessa estruturação da infraestrutura, né, da reestruturação, e essa parte é que a gente não pode negligenciar, porque a gente acabou não tocando nesse assunto muito com detalhe, mas em outro momento a gente pode, sem problema, em outro episódio, falar um pouquinho mais sobre a infraestrutura de rede e tal. Só que, claro, né, Pedro, para dar espaço para todo mundo falar, antes de eu encaminhar para o plano de ação, eu quero chamar só mais uma pessoinha, pode ser? Para ela dar a dica dela da parte de infraestrutura. Por favor. Já que juntamos, falando de segurança de aplicações, é bom vocês vão falar dos seus ambientes, né? Ambiente de teste, homologação, não falaram sobre isso, mas isso vai ficar para o segundo episódio. Mas já tem uma dica boa de uma pessoa aí. Direção, lança aí a pessoa aí. Olá, pessoal, Marcelo Braga aqui. Vim hoje para dar algumas dicas de segurança para a Pedro sobre como ela pode proteger melhor suas redes. Eu queria abordar especificamente sobre movimentos laterais. O que acontece? A maioria das empresas, geralmente, elas se preocupam muito com seus ambientes de produção e se esquecem da postura de segurança que precisam ter no seu ambiente de teste, desenvolvimento, qualidade, e se esquecem que muitas vezes credenciais, segredos, chaves criptográficas, senhas são usadas em desenvolvimento e muitas vezes portadas ou levadas ou reutilizadas no ambiente de produção. Então fica aqui algumas dicas para Pedro. Primeiro, nunca compartilhe senhas ou credenciais ou chaves criptográficas entre o ambiente de não produção e o ambiente de produção. Segundo, não mantenha suas aplicações de não produção com produção nos mesmos servidores ou nem mesmo na mesma rede. Mantenha tudo isolado. E falando em isolamento, implemente segmentações, que sejam segmentações físicas ou lógicas, usando VLANs, XVLANs, usando segmentação IP, usando microservices. Se você também usa nuvem, faça uso dos VPCs. Quarta dica, alerta. Monitore tudo que possa, as contas de usuário, como elas estão sendo usadas, para que você saiba caso haja alguma suspeita de um movimento lateral usando essas credenciais. E quinto, por último, desabilite todas as portas, serviços que não estão sendo utilizados naquele servidor, naquele serviço específico, justamente para reduzir essa possibilidade de movimento lateral. São as dicas que eu tenho então para Pedro. Mantenha seguro e operante. Forte abraço. É isso aí. Que isso, hein? Essa é a... Já que a gente cobriu as aplicações, tinha que cobrir a parte de infraestrutura de rede também, né? Obrigado, Marcelo. Sempre juntos, né, cara? Grande Marcelo. Mas, Pedro, eu acho que é isso aí, né? Pegando esse gancho, vai lá. Pedro, eu vou dizer o seguinte, ó. Fala, Binho, fala tu primeiro, então. Uma coisa que eu acho sempre importantíssimo, ao final de uma reunião, tá? Assim, se quiser fazer no início também pode, mas ao final é indispensável. A reunião de kickoff não pode terminar sem isso. Um acordo ali que seja de cavalheiros, de tempo e prioridade definida com o dono dessa ação de segurança, né, o gerente da outra coisa, entre o CIO da empresa, aquele que está cotado da empresa, e as pessoas na qual serão envolvidas para as coisas. Por quê? Muitas vezes nós vamos depender de uma série de informações para montar o plano de ação. Né? E aí nós enviamos um e-mail, entramos em contato e não temos a resposta. E isso atrasa todo o cronograma. Então, é importante sair com um excelente acordo de este trabalho tem certo nível de prioridade
E as pessoas envolvidas são estas, elas já estão sabendo que estamos passando por uma avaliação para implementar um programa de segurança e elas vão responder as dúvidas de vocês no máximo em uma semana, no máximo em 48 horas, entende? E isso ser passado por quê? Sem isso, nós podemos acabar cometendo o erro de não levar em consideração áreas críticas. Não tem informações relevantes na hora de montar o plano e depois a gente tem que rever o plano porque faltou uma pessoa ser envolvida. Entende? E então, aí, para o meu comentário de finalização da reunião também é o seguinte, ó, além de, como o Bruno falou, ter esse acordo dizendo, ó, essencialmente o que é que cada um vai fazer a partir daqui, né? Além disso, eu anotei aqui 4 pontos, tá? Que saem dessa reunião agora aqui com a Pedrur, tá? Que podem ser uma ideia para o pessoal que está nos assistindo de como finalizar esse tipo de reunião, tá? Primeiro ponto, que é bastante inspirado no que o Benhur falou anteriormente ali, é a gente ter ou ficar combinado que vai ser enviado para nós um organograma da empresa ou a estrutura interna da empresa, a estrutura dos times que nós vamos desenvolver, tá? Para a gente saber quem são as pessoas que estão envolvidas aqui com as nossas ações. Não quer dizer que seja um envolvimento imediato, mas nós vamos chegar nessas pessoas em algum momento, tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, como o Benhur comentou, a árvore de apoio, tá? Eu gostei desse termo e acabei de roubar esse termo do Benhur. Aqui nós vamos combinar quem vai nos responder o que sobre quais coisas. Então, se nós temos alguém dentro da equipe de desenvolvimento, essa pessoa aqui vai nos responder sobre as questões de desenvolvimento para XYZ coisas. Aí nós temos alguém na equipe ali, como eu comentei, de resposta a incidentes da frota, vai ter o cidadão tal, vai responder para a gente sobre isso aqui, beleza. E essas combinações de quem vai responder o quê. Como terceiro ponto é estabelecer um ponto de contato fixo da empresa de segurança com a Pedrur. Então, para além dessa ideia de posso mandar um e-mail para o fulaninho de tal que vai me responder sobre coisa de suporte, além disso, nós temos um ponto de contato que vai ser a pessoa, não necessariamente como o Ben falou ali, que vai ser o CEO ou enfim, que está nos contratando ali naquele momento, mas vai ser a pessoa que vai responder por todas as questões que tem a ver com a nossa interação com a Pedrur. Então, para dar um exemplo da importância dessa pessoa, do ponto de contato. O Benhur comentou, mandei um e-mail para o fulaninho de tal, o fulaninho está 6 dias sem me responder. O que eu faço? O ponto de contato é a pessoa que vai ser informada, é uma pessoa que vai responder rapidamente, essa pessoa tem essa incumbência, e ela vai ir lá falar com o fulaninho de tal, achar o fulaninho de tal, não sei o que vai fazer para ter o fulaninho de tal, a atenção dele, vai dizer, amigo, tu precisa responder esse e-mail aqui, porque senão o projeto não vai andar. E aí, essa é a responsabilidade do ponto de contato, tá? Mas... E aí, a quarta e última coisa nessa minha lista é a combinação dos parâmetros para esse plano de ação. Então, qual é o range de tempo que nós estamos falando que esse plano de ação vai ter? Por exemplo, nós estamos agora em janeiro, nós estamos falando de um plano de ação que vai até junho ou de um plano de ação que vai até dezembro? Qual é o tempo, a janela de tempo que nós temos para o plano de ação se concretizar? A segunda coisa é, quais são as áreas macro que esse plano de ação deve atacar? Macro, não precisamos definir coisas extremamente específicas agora, mas áreas no geral. E a terceira coisa é, obviamente, quando esse plano de ação deve ser concluído, né? Quando esse plano de ação deve ser apresentado para a Pedrur poder avaliar e dar os seus pitacos e aí, então, poder aprovar esse plano de ação. Essa é, digamos, a mecânica básica ali desse plano de ação, tá? Esse é o embalar da reunião de que o Pedro pode dar. Então, bom, Pedro, que eu não vou nem adicionar nada aqui, por exemplo, porque eu acho que a gente pode encerrar aqui, já com a tua fala das combinações, o Benhur também falou, acredito que as combinações têm que ser feitas, os registros devidos, e a gente tem que ir para o próximo para ver o que vai acontecer, mas assim, a gente só vai para o próximo se todos e todas estiverem aí, mas digo mais, né? Quem quiser participar, vai participar, né? Aliás, deixa eu só, antes de concluir, mandar um abraço especial para todos que participaram aqui no dia de hoje, o Lemes, o Milagres, o Endrigo, o Cabral, o Wagner e o Marcelo, né? Muito legal a gente abrilhantar o nosso episódio, essa baita operação que abre o ano de 2024. E Pedro, da minha parte, e Benhur, da minha parte é esse recado, desejar um ótimo ano para todo mundo. Espero que vocês gostem da nossa jornada aqui no Café Seguro, nessa proposição da WSS.
e a gente tem muito o que fazer. Né? Então curtam aí, compartilhem pra caramba. Obrigado a todo mundo. E a gente vai ver muito mais da Operação Pedrur, estruturando a segurança do zero. Previously on e Operação Pedrur. Benhur, tem algum comentário final? Pessoas, você que está assistindo este episódio aqui, que pergunta você faria em um kickoff sobre segurança na implementação disso dentro de uma empresa? Muito bom, muito bom. Deixe aqui nos comentários, né? Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e recomendar isso aqui para os seus coleguinhas também. E deixe o seu comentário aqui, por quê? Essas perguntas do kickoff que você colocar aqui, a gente vai levar em consideração justamente na montagem desse plano. Então, aproveita e compartilha aqui para a gente poder conversar um pouquinho ao vivo no nosso próprio episódio. Tá? E eu vou reforçar esse comentário do Benhur, que isso vai ser extremamente importante para nós, tá? Aqui nesse projeto da Operação Pedrur. Coloquem não só dúvidas, comentários, qualquer coisa que vocês queiram ver nesta série, nessa websérie do YouTube, tá? Então, se vocês querem que a Pedrur aborde, a Operação Pedrur aborde, sei lá, resposta a incidentes de animais invadindo o data center, vacas entraram no data center. Coloque isso nos comentários, que daí nós vamos incorporar isso dentro da nossa estrutura aqui, da nossa criação, desse quase que esse roleplay da segurança da informação aqui que está rolando na Operação Pedrur. Então coloquem isso e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum momento nenhum episódio disso. Nós vamos eventualmente criar uma playlist com isso, então vocês vão poder ver isso aqui de forma mais centralizada também. E, como eu sempre digo, deixem o seu gostei, o seu like, compartilhem com quem quiser, para poder mais pessoas interagirem aqui. E agradeço a atenção de todos que estavam conosco aqui até o momento. Muito obrigado. Até semana que vem, quarta-feira, às 9 horas da noite, estaremos ao vivo novamente, daí sim, no YouTube. E, claro, em todas as plataformas de podcast e agregadores que existem em todo o universo, nós estamos lá também. Até mais, até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço. Caiu que nem maluco.